Capítulo 2. Criando mais com menos. Muita gente poderia ir para o céu com metade do esforço que faz para chegar ao inferno. Ben Jonson. Toda a história humana, todo o progresso da civilização gira em torno de produzir mais com menos. Há aproximadamente 8.000 anos, os humanos evoluíram da caça de animais selvagens e da colheita de frutos silvestres para um sistema agrícola, cultivando a terra e domesticando animais. Nossos ancestrais passaram a contar com mais fartura e alimentos melhores com muito menos esforços e sujeitos a menos perigos. Até 300 anos atrás, 98% da população ativa trabalhava na terra. Então, uma nova revolução agrícola transformou a produtividade com o uso de máquinas. Atualmente, nos países desenvolvidos, a agricultura emprega somente 2 a 3% da força de trabalho, embora o setor produza muito mais comida, muito mais variada e nutritiva. Isso é mais com menos. A autoestrada do progresso econômico nos últimos 400 anos também tem sido mais com menos. Identificar e multiplicar as poucas forças e os métodos, os 20% mais produtivos, foi a maneira encontrada para ampliar os resultados com menos recursos. Quantidades cada vez menores de terra, capital, trabalho, gestão, insumos e tempo têm sido investidas para gerar resultados maiores e melhores. Mais aço com menos minério de ferro, capital e trabalho. Mais carros melhores com menos custo e consumo de energia. Mais aparelhos eletrônicos com mais recursos e alta qualidade com preços cada vez menores. Há um século, os computadores não existiam. Há 40 anos, alguns computadores enormes e desajeitados eram construídos com enorme esforço e alto custo. A capacidade total de processamento de todos os computadores daquele tempo era bem menor do que a de um pequeno notebook que usamos atualmente. Os computadores continuam a ficar cada vez mais baratos, menores, mais fáceis de usar e mais poderosos. São um exemplo de como criar mais com menos. Todo o avanço material da humanidade, no campo da ciência e tecnologia, nos padrões de vida, moradia, alimentação, saúde, longevidade, entretenimento, transporte e em tudo que torna a vida moderna tão mais rica e divertida do que antes, nos oferece mais com menos. Com frequência, conseguimos obter mais com menos simplesmente deixando algo de fora. A álgebra é isso. Possibilita fazer cálculos mais facilmente deixando os números de lado, o que foi a base para o avanço de toda a programação de computadores. A rede de alcance mundial, ou World Wide Web, opera desconsiderando a distância e a localização da equação. O Walkman, da Sony, foi uma inovação brilhante, mas era na verdade um tocador de fitas cassete sem o amplificador e os alto-falantes, embora tenha criado uma maneira fantástica de ouvir música em qualquer lugar. Um Dry Martini é um coquetel delicioso sem martini. Toda a indústria de fast food é formada apenas por restaurantes sem garçons. De modo algum, seria um exagero dizer que mais com menos é o princípio básico pelo qual a ciência moderna, a tecnologia e os negócios elevam o padrão de vida em toda parte. O princípio 80-20 afirma que uma pequena minoria de causas conduz a uma grande maioria de resultados. Sendo assim, se soubermos quais resultados desejamos, podemos procurar um modo superprodutivo de chegar a eles. A proporção 80-20 assegura que sempre existe um meio de atingir esse objetivo. Fazer mais com menos sempre é possível, basta identificar os 20% de ouro. As pessoas, os métodos, os recursos que são extremamente criativos e produtivos. As empresas e os países que engendram meios de produzir mais valor com menos esforço, força de trabalho e dinheiro são os que prosperam. Mas não significa que podem se deitar sobre os louros, pois sempre haverá um jeito de produzir ainda mais com muito menos, e logo alguém vai descobrir como fazer isso. Pela existência do princípio 80-20, o progresso econômico não pode parar. Nós não aplicamos mais com menos em nossas vidas. Embora o mundo moderno tenha adotado a lei do progresso, o princípio econômico e científico de criar mais com menos, nós temos falhado reiteradamente em aplicar o mesmo conceito na organização da nossa vida privada e social. A filosofia moderna dos indivíduos é mais com mais.
para conquistar mais dinheiro, mais status, um emprego mais interessante, uma vida mais excitante, parece ser necessário oferecer mais e mais de si à profissão, ao trabalho, à empresa ou aos clientes. Às vezes, chegando ao ponto em que não resta mais tempo nem energia para projetos pessoais, para a família, para os amigos, sem falar de tempo para relaxar com qualidade ou recarregar as baterias criativas. A vida na pista de alta velocidade transforma-se em trabalho frenético. Certamente existe aí mais desafio, mais estímulo e mais dinheiro. Mas há também submissão total às demandas do trabalho, mais estresse e exaustão, além de uma forte ansiedade difusa. Se o conceito de mais com menos funciona para empresas e economias, deveria funcionar também na vida profissional das pessoas. Na verdade, eu sei que funciona por experiência própria e por ver meus amigos e conhecidos conseguirem obter mais com menos, mais satisfação, mais conquistas, mais dinheiro, mais felicidade, melhores relacionamentos e uma vida mais relaxada e equilibrada com menos sangue, batalhas, lágrimas e suor. Muitas de nossas atitudes absorvem boa parte da nossa energia, mas são mais nocivas do que úteis. As preocupações são um exemplo clássico. Preocupar-se nunca é útil. Quando nos surpreendemos em meio a preocupações, deveríamos agir em vez de ficar inquietos, ou então tomar a decisão de não agir e não nos preocuparmos. Quando podemos agir para evitar a má sorte ou reduzir as chances de que algo negativo aconteça, e essa é uma ação que vale a pena, devemos tomar uma providência e então não nos preocuparmos mais. Por outro lado, se não podemos controlar ou influenciar o que vai acontecer, as preocupações só vão nos estressar e não vão ajudar em nada. Nessa situação, deveríamos simplesmente não agir e não nos preocuparmos. Preocupações sempre vão surgir, mas é possível viver sem elas, decidindo instantaneamente agir ou não agir e, em ambos os casos, não se preocupar mais. Temos um grande projeto à nossa frente. Nada além de conseguir reverter nossos hábitos de vida e de trabalho, mudando de mais para mais, com menos na nossa vida social, pessoal e profissional. Vai levar tempo. As modas sociais não mudam tão fácil e rapidamente. A noção cristã de que a labuta e os problemas são essenciais para o aprimoramento pessoal está tão profundamente enraizada na cultura e nas premissas profissionais da vida moderna, que vai levar uma geração para extirpá-la. Mas o bom do princípio 80-20 de vida é que nós, você e eu, não temos de esperar ninguém. Podemos começar a aplicá-lo e a colher os benefícios imediatamente. Como ser mais feliz com menos esforço? Mais com menos é uma ferramenta prática que cumpre duas promessas. Sempre é possível melhorar algo em nossa vida, não apenas um pouco, mas em grande quantidade. A chave para realizar a melhoria é se perguntar: o que me traria um resultado muito melhor com muito menos energia? Não basta buscar a melhoria por meio de mais esforços ou se valendo dos mesmos recursos atuais. Um resultado muito melhor deve ser atingido em conjunto com menos esforços. Esperar mais de menos pode parecer pouco razoável, mas esse é justamente o motivo pelo qual essa fantástica melhoria é possível. A armadilha embutida em fazer mais esforço para atingir um objetivo é que continuamos a empenhar sempre o mesmo tipo de esforço. Pode até ser que consigamos alguma melhoria, mas será pequena e mais cedo ou mais tarde vamos nos exaurir no processo. Em vez disso, deveria ser óbvio que, ao estabelecer a surpreendente demanda de realizar mais com menos, estamos inventando uma grande ruptura. Ao deliberadamente reduzir os fatores envolvidos na tarefa e ainda esperar resultados melhores, nós nos forçamos a raciocinar profundamente e a realizar algo diferente. Essa é a origem de todo o progresso. Raciocinar com afinco pode parecer um pouco assustador, mas não é muito melhor pensar um pouco mais, chegar a um resultado melhor e evitar uma porção de tarefas árduas? Com alguma prática, pensar em como obter mais com menos se torna divertido. O truque é selecionar as atividades que oferecem as mais altas recompensas com os menores gastos de energia. Imagine que você é um homem da Idade da Pedra em Bedrock.
Cidade natal dos Flintstones. Você precisa chegar ao outro lado da cidade rapidamente. Suas alternativas são andar ou correr. Caminhando vai demorar uma vida. Correndo chegará mais depressa, mas fará muito mais esforço. Decidir correr significaria cometer a mesma tolice moderna de buscar mais com mais. É a clássica armadilha de tentar garantir um resultado melhor, batalhando mais duramente. O princípio 80-20 de vida é diferente. De forma um tanto inviável, nós queremos alcançar um resultado muito melhor com muito menos esforço. Como já sabemos, no entanto, que mais com menos é possível, continuamos raciocinando até que surja uma solução que nos leve a esse resultado. Como podemos cruzar Bedrock muito mais rápido sem a estafa da correria? Como a garçonete do restaurante pré-histórico, podemos deslizar de patins, gastando menos energia do que em uma corrida, mas ainda assim chegando mais depressa. Ou podemos ir mais além ainda e saltar nas costas de um brontossauro amigável. Isso é mais com menos. Ou imagine ainda que você é um adolescente querendo marcar um encontro com aquela garota atraente. O gráfico da ação mais com menos seria parecido com a figura 4. Você pode ficar sonhando em como o encontro seria agradável, sem tomar atitude alguma. Isso seria fácil, mas inútil. Ou, quem sabe, você pode tentar chamar a atenção dela para você tornando-se presidente do clube de debates ou vencendo alguma competição esportiva. Mas pode ser que a garota que você quer atrair não perceba ou não se importe. Uma abordagem, portanto, de grande esforço e baixa recompensa. Você também pode investir décadas tentando conquistar a simpatia dos pais dela, na esperança de que eles marquem um encontro entre vocês dois. Pode dar certo, mas vai exigir um esforço extraordinário. Ou você pode simplesmente chegar diante do seu objeto de desejo, colocar o seu melhor e mais genuíno sorriso no rosto e convidá-la para um encontro. É fácil e bem provável que funcione. Esse exemplo é óbvio, mas é possível traçar um gráfico mais com menos para tudo o que você quiser na vida. Com um pouco de imaginação, você vai achar uma solução de alta recompensa com menos uso de energia. Eu não estou dizendo que nós devemos tomar o atalho do mínimo esforço ou que nunca devemos nos dedicar 100% a uma atividade ou causa que nos seja cara. A escolha é nossa. Se escolhermos as atividades certas, podemos dedicar pouco esforço e chegar a um ótimo resultado, ou podemos oferecer tudo de melhor aquilo que estamos realizando e alcançar ainda mais. Pense em algum grande cientista, músico, artista, filósofo, filantropo ou líder empresarial. Eles venceram tentando fazer algo que achavam fácil e natural, ou realizando aquilo que lhes parecia mais difícil e artificial. Eles venceram porque se esforçaram mais, ou porque achavam mais fácil do que os outros ser excelentes naquela área escolhida. Eles se dedicaram bastante, porque se sentiam culpados ou porque se identificavam com o próprio trabalho, acreditavam nele e gostavam de fazer aquilo. Mesmo quando essas pessoas se dedicam muito, a atuação delas é sempre econômica. Elas recebem uma enorme recompensa pelo esforço que fazem. Em nossas vidas privadas, sempre há atividades que podemos fazer e que dão muito certo, embora custem pouco dinheiro e demandem pouco esforço. É incrivelmente piegas dizer, mas o melhor da vida é de graça ou custa quase nada e oferece um retorno fantástico pelo esforço. Fazer um agradecimento sincero, mostrar apreço, demonstrar afeição, observar o nascer ou o pôr do sol, cuidar de um animal ou de uma planta, fazer um gesto aleatório de gentileza, desfrutar de um passeio em um local bonito. Todas essas são maneiras de obter mais com menos. A recompensa é desproporcional ao esforço. Se pensar um pouco, vai ver que a única maneira de dar saltos para frente em nossas vidas é demandar mais com menos recursos. A beleza desse princípio é que pode ser aplicado a tudo. Sempre funciona e sempre oferece uma resposta que você pode levar por toda a vida. O problema da ideia de fazer mais com mais é que não é sustentável. Mais com menos é fácil de manter e ampliar. Um pouco de reflexão prévia é um preço bem baixo por uma recompensa duradoura. O que é difícil se torna fácil.
Um elemento final do conceito de mais com menos que pode fazer uma grande diferença é o papel desempenhado pelos hábitos. Qualquer atividade é sempre mais difícil na primeira vez em que é realizada e vai se tornando progressivamente mais fácil até chegar ao ponto em que é mais fácil fazê-la do que deixar de fazê-la. Um ótimo exemplo são os exercícios físicos. Caminhar 5 quilômetros é extremamente duro da primeira vez, mas, se fizer isso diariamente, não pode haver nada mais simples. De fato, o corpo e a mente se acostumam a qualquer atividade quando ela é realizada por 2 semanas. Aquilo se torna uma segunda natureza. Embora possamos mudar nossos hábitos a qualquer momento, é mais fácil fazer isso quando somos mais jovens. Se nós sempre fazemos o que é mais fácil, como exagerar nas reações, ir de carro a todo lugar em vez de caminhar ou ficar bravo por causa da menor provocação, acharemos difícil reverter esse hábito alguns anos mais tarde. Por outro lado, se realizamos poucas atividades altamente valiosas que são difíceis de iniciar, logo depois perceberemos que elas vão se tornando mais fáceis. Alguns poucos bons hábitos são vitais, porque, sem renovação contínua, podemos perder o que trabalhamos tanto para conquistar. Não importa, por exemplo, a intensidade de um programa de condicionamento físico. Depois de um mês de inatividade, todos os benefícios terão desaparecido. Por que trabalhar duro por nada, quando alguns poucos hábitos que se tornam uma segunda natureza podem lhe dar um ritmo diário saudável? Seremos mais bem recompensados e gastaremos menos energia se adotarmos hábitos positivos mais cedo em vez de mais tarde. Além disso, dada a natureza humana, é melhor sermos seletivos em relação aos hábitos que vamos adotar. Seremos mais felizes com menos esforço se escolhermos cuidadosamente alguns hábitos excelentes que gostaríamos de ter e dominar, sem nos incomodarmos com todos aqueles outros que, teoricamente, também poderíamos cultivar. Existe um limite para a quantidade de bons hábitos que uma pessoa consegue colocar em prática. Mesmo assim, alguns poucos hábitos podem ter um efeito fenomenal em nossa felicidade ao longo da vida. Uma duradoura bonança resultante de um pequeno esforço inicial. Cabe a você, não a mim, decidir quais novos hábitos são mais recompensadores para começar a cultivá-los. Você vai desperdiçar tempo se deixar essa decisão para mais tarde. Você não deve escolher um hábito porque é moralmente bom, mas por causa do enorme benefício que aquilo vai lhe trazer. Apenas selecione 7 hábitos super recompensadores que serão seus melhores amigos para o resto da vida. A seguir, estão alguns exemplos de hábitos que oferecem enormes benefícios, se você realmente achar que são importantes. Só você pode avaliar isso. Escolha seus 7 hábitos super recompensadores com bastante cuidado. Seja mais feliz com menos esforço. Escolha alguns poucos hábitos recompensadores que farão você mais feliz. A lista está longe de ser completa. Portanto, acrescente qualquer atitude que tenha potencial para lhe trazer mais felicidade e, então, torne-se um mestre nos seus 7 melhores hábitos. Mais com menos. A última fronteira. O que é mais precioso e mais escasso para nós? O que nos deixaria mais aborrecidos caso deixasse de existir? Provavelmente, a resposta é tempo. Pode parecer inacreditável que o princípio do mais com menos também se aplique àquilo que temos tão pouco na vida: o tempo. Embora possa soar estranha, essa afirmação é verdadeira.